pensadores, sejam bem-vindos ao canal Convido a Pensar. Hoje estou aqui, Marcelo, Alexandre, tudo bem com vocês? Tudo bem servido aqui, antipastos, vinho, né? Tem até um whisky Macallan. E hoje nós vamos trazer um tema sobre o discurso da servidão voluntária de Etienne de la Boétie. Se eu falei certo. Falou certo. Vocês não viram o making-off para chegar nesse tema aqui. A submissão voluntária. Não é isso? O discurso da servidão. Hoje traremos Etienne de la Boétie. Eu tive que fazer um pseudo curso de francês em 5 segundos. Mas vamos falar desse discurso de que ano é Etienne de la Boétie? Ele nasce em 1530. 1530. E escreve aí com cerca de entre 16 e 18 anos. Ele escreve em 1546, 1548, alguma coisa assim. Século XVI. Né? Mas como vocês já estão acostumados, eu vou pedir a sua inscrição aqui no canal. Com todo carinho, claro. Uma intimidação, né? Mas sabe como é que você tem que fazer a inscrição, né? Você se inscreve, vai lá na sinetinha e seleciona aquela sinetinha que vai te mandar a notificação quando houverem novos episódios aqui no canal Convido a Pensar. Porque tem várias sinetinhas. Seleciona aquela que vai te mandar a notificação. E se você gosta do assunto, deixa o like. O like é muito importante pra gente. Sabe por quê? Canais que vão recebendo likes nos seus conteúdos, o algoritmo do YouTube meio que dá uma impulsionada. E se você gosta desse assunto, se esse assunto é um assunto pertinente, um assunto que deveria ser exposto para mais pessoas que gostam de pensar, dê seu like, tá? Dê seu like que vai ajudar muito. Como é de costume, Marcelo, Palazzi, meu primo, e meu sommelier predileto, que eu sempre falo isso, vai fazer uma indicação de vinho. Com você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, amigos. Walter, Alexandre, meu querido primo e amigo. Então, hoje, nós estamos degustando aqui um vinho sensacional, né, pessoal? Vocês já experimentaram. Muito bom. E, de novo, um vinho nacional, né? Para valorizar realmente o vinho nacional, é da vinícola Fabian, do Rio Grande do Sul, da cidade de Pádua, do Rio Grande do Sul. Para vocês perceberem como nós estamos bem na produção de vinho. Nós éramos muito conhecidos pela produção de Merlot, né? Cultivo e vinificação do Merlot. E agora, também pelo Cabernet Franc, né? São uvas que a gente consegue encontrar em vinícolas do Vale dos Vinhedos e outras cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil afora, né? Com uma excelente qualidade de vinificação. E aqui está um grande exemplo deste Fabian, né? Que é Cabernet Franc com Merlot e especialmente um vinho com 18 meses de barrica. Quando você toma esse vinho, você percebe, né, o aroma da madeira, você consegue degustar as essências, né, do carvalho. Então não é só a fruta que ainda está presente nesse vinho, mas uma elaboração melhor agora que nós temos um trabalho de 18 meses de barrica, né? Um corpo sensacional, né, Alexandre? Acho que um corpo incrível, de médio para alto, esse corpo, né? Médio alto. Né? Uma acidez na medida e um tanino fino, né? Extremamente trabalhado, domesticado, né? Domesticado. Excelente, eu recomendo e aproveito a ocasião para dizer para vocês, existe uma loja que comercializa vinhos exclusivamente nacionais em São Paulo. Em São Paulo? Em São Paulo. Eu comprei esse e compro muitos dessa loja, né, chamada Pé de Vinho, né? Pé de Vinho em São Paulo. Pé de vinho. Pé de vinho. Como se fosse um pé de árvore. Exato. Pé de vinho. Pé de vinho e você pede vinho. Né? Pé de vinho. Legal. E a Cláudia, com quem eu falo, né, que é proprietária,
assim, ela comercializa e vai às vinícolas, né? Vai às vinícolas do Sul, visita as vinícolas do Brasil afora para nos trazer o que há de melhor de vinhos nacionais, né? Uma grande entendedora de vinho também coloca, né, no seu Instagram explicações sobre o vinho, detalhes sobre o vinho. Eu acho que vale muito a pena a gente entrar nesse mundo de vinhos nacionais que são de grande valor, né? Saúde, pessoal, Evoé. Saúde, Evoé. Sempre tem que ter esse brinde, né? Tem que ter. É o que eu sempre falo. Nós temos que sempre estar comemorando a vida. Isso que nós fazemos aqui é um legado que nós queremos deixar. Isso. Né? Você imagina que tudo isso que nós vamos falar aqui, e todos os episódios que nós temos falado, isso fica como um legado dentro do YouTube. Né? Amanhã não estaremos mais aqui, mas o nosso legado estará. Todas as bobagens que a gente falou. Todas as bobagens e todas as coisas importantes que nós falamos. Né? Isso que eu falo, né? O homem, o ser humano, né? O homem é muito, né? Que ninguém fala mais do homem. O ser humano, ele tem que... Aquela história da plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, é muito certa para isso. E essa questão da plantação, né, da escrever um livro, nós estamos fazendo uma espécie de transformação através do vídeo, né? Então, trazendo aqui os conhecimentos que são do passado, mas que a gente traz numa abordagem também presente, né? Não vai ser diferente hoje, vai? Não, com certeza, vai ser cada vez melhor. Coisa relevante para hoje. Dá o like aí. Dá o like aí, pô. Dá o like aí. Vai lá, quem que quer começar aqui, hein? Eu começo dessa vez. Você começa hoje? Ele vai. Eu começo dessa vez. Então nós vamos falar hoje, como o Walter já anunciou, sobre o Discurso da Servidão Voluntária, que foi um livro escrito pelo filósofo Etienne de La Boétie, que viveu no século XVI. Né? E nós decidimos, nós três aqui, escolher esse tema, né, Walter e Alexandre, porque a gente vê uma correlação muito, né, com as situações atuais, né, em que a gente vai estar debatendo daí para frente, né? Então, o Etienne de La Boétie, ele se preocupou muito com o seguinte tema, né? Na época que ele vivia, né, existia uma certa tiranização que era imposta pelos reis da época, né? Tanto que existe uma frase que não é dele, né? Mas a frase com que eu quero iniciar esse podcast, né? Que é mais ou menos assim, né? Nós vemos os tiranos grandes, porque quando os vemos, estamos de joelhos. Eu acho que essa frase é emblemática para explicar, para exemplificar tudo que a gente vai falar daqui para frente, né? E o que chamou a atenção do Etienne na época é que ele via que o rei da ocasião, né? E aí é uma confusão, eu acho que é Henrique II, quando ele estava na sua plenitude, né, Alexandre? O rei era Henrique II. Sim. Mas não sei se foi exatamente esse rei que estava implementando esse imposto sobre o sal, chamado gabela, né? Que era um imposto excessivo sobre o sal, e isso que despertou, né, a ideia de Etienne escrever sobre esse assunto, né? E ele dizia o seguinte, né? Por que tantas pessoas, né? Tantas milhares de pessoas, né, são submissas a uma única pessoa, a um único tirano, sendo que o poder desse tirano é simplesmente o poder que as pessoas dão para ele, né? E por que elas conseguem ficar submissas a ele? Isso que intrigava Etienne de La Boétie, né? E ao longo desse livro ele tenta explicar, né, situações, né, que poderiam exemplificar isso, né? E antes da gente entrar nesse assunto, né, o que seria interessante falar? Existem situações, né, que a nossa servidão não é voluntária, né? Por exemplo, quando a gente é tomado, né, por invasores numa guerra, né? Então, inicialmente, a gente tem que ficar submisso ao exército que dominou o nosso país. Não tem como, né? E essa é uma situação
imposta pela força, né? E aí já não é servidão voluntária, né? E ele coloca também, né, nesse livro que nós lemos, a servidão que acontece por engano, né? Que aí nós falamos do tirano de Siracusa, né? Porque o Dionísio, né? O Dionísio, dessa vez, era um cara que se mostrava bastante em favor de defender o pessoal de Siracusa. O pessoal apoiou ele, o pessoal estava feliz com ele, né? Nas guerras que eles tinham, e uma vez tendo poder, ele passou a tiranizar o povo de Siracusa. Quer dizer, foi um engano. Eles colocaram no poder alguém que demonstrava alguma coisa boa para eles, né? Mas que no final se transformou numa outra pessoa, né? Então, existem algumas formas, né, que o Laboissy explica, tentando fazer a gente entender por que as pessoas se submetem à servidão voluntária, né? A primeira forma é hábito, costume. Para eu não ficar muito estendido na minha única fala, eu queria que o Alexandre falasse um pouquinho sobre hábito e costume, né, que é uma das coisas que um dos primeiros itens que Etienne tenta explicar. Por favor. Isso, é o primeiro que ele aborda mesmo, né? Primeiro, só colocar que essa questão de servidão voluntária é um oxímoro, né? São palavras antagônicas. Você fala assim, pera um pouquinho, se é servidão, como pode ser voluntário? Ou algo que é voluntário, como é que pode ser servidão? Como é que alguém pode servir voluntariamente? São palavras que não se coadunam, elas não se encaixam, elas não podem ir juntas na mesma frase. Não deveriam, né? Não deveriam nunca ir juntas. E isso que já é a primeira questão genial aí do Etienne Laboissy, né? Que ele coloca servidão voluntária. Esse título já chama muita atenção, né? A respeito do hábito que você falou. Ele dá alguns exemplos, ele fala assim que o homem, que o hábito ele acaba sendo muito poderoso, né? Porque o hábito ele tem o poder de te acostumar com algumas questões que não seriam naturais a você. De mudar a sua natureza. Mudar a tua natureza. Ele fala assim, o homem, eles a princípio nascem todos iguais e todos com algum desejo de liberdade, né? Agora, para você tirar da pessoa esse desejo de liberdade, você tem que usar de alguns expedientes. E esses expedientes são habituar a pessoa a se sentir inferiorizada. Então você precisa fazer um trabalho psicológico mesmo em cima dessa pessoa, né? E aí a gente pode ir direto para citar alguns exemplos que ele cita lá no livro. O primeiro que me vem à cabeça é aquele dos cães de Licurgo, né? Que você conhece bem. Que assim, Licurgo era um legislador de Esparta. E ele, para demonstrar para as pessoas o poder do hábito, aliás, deve ter algum livro de autoajuda chamado O Poder do Hábito. Tenho certeza que deve ter, que deve dizer coisas que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, mas deve ter isso. 5 hábitos que te levam à plenitude. Isso. Agora acho que já são 7, parece. Tem uma versão estendida, né? Tem que vender livro, né? Isso é genial, né, cara? Porque você aprendeu 7 hábitos, quer dizer, não aprendeu. 7 é só pro leitor master. Isso mesmo. Tem um upgrade aí. Você leu as 5, você precisa ter algumas novas. Então vamos lá. O que o Licurgo fez? Ele fez questão de pegar 2 cães nascidos da mesma mãe, da mesma cria, e ele resolveu criar esses cães de maneiras diferentes, né? Então um cão foi criado escutando, ele fala, né, aquela corneta da caçada, ele acompanhava os caçadores na mata, na floresta, e aqueles tambores, e toda aquela vibração, e todo aquele ambiente de uma caçada. E o outro cachorro, ele disse que foi engordado na cozinha de casa, né? E foi engordado na cozinha, ele recebia comida na boquinha. E um dia, para mostrar para as pessoas, quando os cachorros já crescidos, ele fez assim, olha, vou mostrar para vocês qual a diferença de o que o hábito faz, né? Ele pegou os cachorros e ele pôs aqui uma tigela de leite, era isso? Leite, sopa, não sei. Acho que era leite, né? Pôs uma tigelinha de leite de um lado e pôs uma lebre do outro lado. Né? Leite, ração não tinha na época, né? Não era ração, acho que era leite. Sopa. Era algo mais de comida, vai. Era uma coisa... Comida pronta, né? Eu lembro que era uma coisa preparada, algo preparado. Isso mesmo. É o homem deixando de ser caçador-coletor para ser só agricultor, era esse cachorro.
cachorro agricultor, né? E aí ele põe os dois e ele solta os dois cachorros. O cachorro que foi criado na caçada, ele vai direto na lebre, destroça a lebre, e o outro cachorro meio Nutella, tal, né? Ele já ficou nutelado, ele vem direto na coisinha e ele fica lambendo aquele potinho de leite como se fosse um gato. Ele fala, isso é uma boa amostra do que o hábito faz. Percebe? 2 cachorros, mesmo DNA, mesma mãe, mesma criação. A mãe deu a mesma formação dos dois, só que eu separei os dois e ensinei coisas diferentes. Então essa é a força do hábito, né? Que é o primeiro ponto que ele coloca. Ele coloca 3 pontos, basicamente, mas esse é o primeiro deles, né? Que é o hábito. Você acostumar as pessoas e você meio que desnaturaliza as pessoas, como ele fez com os animais, ele demonstrou claramente. E nesse aspecto, só para complementar, ele fala de uma coisa triste, né? Que inicialmente as pessoas lutam contra alguma coisa que foi imposta a elas e por alguma razão, talvez por comodidade, por medo, né? Acabam aceitando. Mas as gerações que vêm depois, né? Aceitam naturalmente. Justificam, né? Aceitam naturalmente por quê? E aí ele cita uma coisa muito fácil, né? Que ninguém consegue sentir saudade ou vontade do que nunca viu, né? Isso. Então já nasce num esquema diferente, né? Então ele não tem esse esquema de luta por aquilo que ele tinha e não tem mais. Né? Ele até dá um exemplo, né? Nesse momento ele fala o cara que nasceu num lugar onde o sol não brilha. Vamos pensar num lugar hipotético. Ele até dá um exemplo real, mas um exemplo hipotético de uma pessoa que nascesse onde o sol jamais brilhou, né? Esse cara não sente falta da luz do sol, né? Eu não sente falta da luz do sol porque nunca viu. Eu acho que a gente poderia fazer uma analogia com um cego de nascença, por exemplo. Você tentar explicar para um cego o que ele está perdendo, né? O que é o claro vermelho? que eu não tenho experiência, mas se você explicar para ele o que você está perdendo nessa vida, não tem sensação de perda nenhuma, né? Até porque nunca teve esse ganho primeiro. Você precisa ganhar primeiro para poder perder e sentir a falta de alguma coisa. É isso mesmo que ele coloca, né? Ele fala, cara, quem já nasceu servo, ele fala, né, o povo usa isso mesmo para justificar. Não, mas sempre foi assim. Meu avô era servo, meu pai era servo, eu sou servo, meu filho vai ser servo. A gente nasce com a ideia de trabalhar para alguém. Então, Exato. A gente é formado para trabalhar para alguém. Sim. Nós não somos formados para ser líderes ou empresários, nós somos formados para trabalhar para alguém. Por que a gente faz escola, faculdade para trabalhar para alguém? Sim. Porque para ser um líder, para você estar à frente de um negócio, você não precisa de nada disso. Sim. É que o Lavoisier, eu não sei o que você pensa, mas o Lavoisier ele coloca algumas diferenças entre ser governado e servir, né? Ele diz são coisas diferentes. Ele fala, por que um homem não aceita apenas ser governado por outro, mas ele quer servir? Ele vai no nível da humilhação mesmo, né? É isso que ele está querendo colocar. Ele não é um anarquista, na verdade. Ele não é um anarquista. Ele entende, ele não é contra, mas ele não é contra o governo. Ele não é contra o governo. Ele entende que Mas ele acha que o Estado ele acha que o Estado exerce um poder em cima das pessoas. Claro, e ele não acha que é um problema ter um Estado, ele acha que o problema é o Estado da forma que ele age com a gente. Ele nunca diz que ele é contra o Estado. Aliás, ele tece enormes elogios aos reis da França. São os únicos que recebem os elogios dele. Ele diz que os reis da França são grandes reis tanto na guerra quanto em tempos de paz. Então, assim, ele não é. Eu acho que a gente achar que ele é um anarquista, eu acho um erro. Não é um anarquista. Mas ele tece elogios aos reis da França para se proteger. Né? Pode ser. Na verdade, não é o que ele pensa. Claro. Ele mete o pau na antiguidade, né, para se proteger. Porque ele fala, quando ele vai criticar, ele critica Nero. Então, eu acho que ele perde muito credibilidade, mas eu entendo que ele faça isso como o Spinoza fez lá, de falar de Deus, porque tinha que dizer Deus. Mas entendo que sim. Agora, eu não vejo ele como um anarquista. Eu vejo. Você pode discordar de mim, eu não vejo ele como Eu vejo porque ele prega muito a amizade como a solução da dissolução da servidão voluntária. Né? A amizade onde você vê o seu próximo no mesmo nível que você não quer tiranizar ele. Né? Sim, mas ele não prega outra forma de governo, ele não oferece nenhuma outra. Mas acho que está bem velado isso. Né? Está muito velado. Então vamos lá. Um dos pontos ver. O hábito. Então, no discurso dele, essa questão do hábito é bem presente. Isso. Qual outra característica ele traz? O que eu queria também discutir, que não é bem uma outra característica engessada, mas ele fala muito do seguinte, né? Do tirano, para que as pessoas sirvam voluntariamente com mais tranquilidade, né? Aceitem isso, dele oferecer espetáculos.
né? Daí ele novamente cita Nero. Isso. Esses espetáculos públicos, né? Isso. Então ele fala, há pessoas, o livro diz, né? Há pessoas que criticam o Nero, mas que lamentam a passagem do tempo pelos shows, espetáculos maravilhosos que ele proporcionava. Sim, e aí a gente pode então dar o exemplo do Ciro, né? Não é isso? Isso tudo surge muito no livro pelo Ciro. O Ciro, ele invade a Lídia, né? E tem uma cidade na Lídia chamada Sardes. E ele invade essa cidade e ele se instala na cidade e tá tudo bem. Não houve violência, ele apenas entrou com o exército e ele dominou porque ele tinha uma força maior. E ele fica sabendo, pelos mensageiros, que a cidade está revoltada. Que a cidade está a ponto de se revoltar. O que o Ciro pensa? Vamos dar festa para eles. Isso, mas primeiro ele pensa assim, essa cidade é magnífica demais para que eu a destrua. Eu teria pena de destruir esse lugar, eu não quero desferir um golpe contra essa cidade, não quero. Então o que ele faz? Aí ele faz uma coisa muito legal. Ele cria tabernas, prostíbulos e jogos, que tem uma questão etimológica legal, né? Que passa a se chamar lude, né? Por quê? Por causa de um erro. Você vê que legal? Uma corruptela da palavra. Porque os latinos, eles chamariam isso de lide. Eles chamavam esses jogos de lide. Por quê? Porque era na Lídia. Então eles falavam, o cara criou um monte de lide. Com a corruptela natural da palavra, esse lide em latim se transformou em lude. E depois lúdico, né? Que em português resultou no adjetivo lúdico, né? Lude plural, ludus singular. Virou lúdico em português. Foi da água pro vinho, né, o negócio, né? Foi total da água pro vinho. Na verdade, do vinho pra água, talvez. Porque ele virou de prostíbulo, jogos e gladiadores, virou um negócio que hoje lúdico a gente associa muito com infância, né? Mas a técnica que esses tiranos fazem, tiranos ou governantes, independente de quem for, é a mudança de foco, né? É tirar o foco dele e colocar o foco no entretenimento. Claro. E como nós somos mais acessíveis ao entretenimento do que as questões políticas e as questões de bravatas e de discussões, a gente acaba cedendo mais para o entretenimento. Né? Exato. O que a nossa ditadura militar fazia durante uma Copa do Mundo, cara? O que sempre foi um evento, por exemplo, como a Copa do Mundo para o Brasil, se não desviar a vista das pessoas do que era relevante, do que estava acontecendo em nível político e social, né? Então você entorpece mesmo as pessoas. É como se fosse uma criança que não te dá sossego, você vai e liga a TV ou dá o celular na mão dela, você imediatamente controlou, você entorpeceu a criança com outra coisa, né? É exatamente a mesma coisa que esses caras faziam e não era no século XVI, fazem hoje, né? Continuam fazendo hoje. Esses jogos, essas festas, essas celebrações, isso tudo é para te entorpecer. Ditadura militar e outros governos também que investiram pesadamente, né, para preparar uma estrutura para Copas do Mundo, né, no intuito de distrair a população. Ditadura militar era muito claro, até porque era um governo ditatorial, né? O governo ditatorial é muito próximo desses tiranos, ele precisa desse tipo de expediente mesmo, né? Você acha que todo governo não é ditatorial? Não, eu acho que não. Ditatorial, acho que não. Eu acho que de certa forma sim. Você não acha? De certa forma sim. A ditadura, tudo bem, você pode falar, não, a ditadura é uma questão que corrompe os preceitos legais. Tira suas liberdades de ir e vir. Ultimamente eu estou vendo algumas coisas que estão sendo feitas sem nenhum respaldo legal também. E nós não estamos numa ditadura. Eu não sei, aí também... eu não tenho competência para falar de respaldo legal, né? Você tem mais do que eu não vou entrar nisso. E a gente tem que também analisar o sentido da palavra democracia, né? O que será que significa democracia? Como é que é etimologicamente? Etimologicamente é governo do povo, né? Pelo poder povo, para o povo. Não funciona. Demos é povo, cracia. Não funciona, né? Porque voltando lá pro Eti, eu li alguma coisa, eu ouvi alguma coisa dele, no caso, ele não prega a dominação do povo à força. Não prega. Não prega. Claro que não. Ele fala que o povo deve simplesmente parar de servir. E até ele usa a metáfora da fogueira, né?
Não alimentar, se você para de alimentar a fogueira, o fogo se extingue. O que é vago para Você mim, não precisa né? não jogar água, você só parar de pôr carvão. Que é bonito de dizer, né? Mas como é que você faz isso no dia a dia? Boa pergunta. Como é que você faz isso? Eu toda vez que eu leio, né? Sim, assim, legal, concordo com você, concordo com você, não é uma coisa tão simples. Assim, não, é só você É só não servir parar mais de- o cara. Se você, Como é que eu não sirvo? você não serve, você vai preso. Pois é. Se não Se serve, você vai preso. Exatamente. Você não paga imposto, você é preso. Então, Exato. Então, Ou você não pode comprar coisas, você fica Você fica com o nome excluído. sujo. Você fica excluído. É um marginal. Você fica às margens. As margens, exato. Se exato. o tirano, vai entre aspas, ele está cercado, ele está alicerçado por um arcabouço de leis que você precisa respeitar, como é que faz para não respeitar? Então, assim, eu acho nesse ponto, né, vago, Não, assim, veja, eu acho legal é de dizer, utópico, mas é um pouco utópico, eu Do acho jeito que ele está falando, é bem utópico. Deixa de servir. Talvez em 1530 houvesse uma forma disso acontecer. Hoje, Sabe com todo para o quem é controle que possível nós temos, não servir? Sabe para quem é possível não servir, Marcelo? Para aqueles que nós vamos falar daqui a pouco, que é a estrutura piramidal. Para esses ligados ao... É possível. Mas quem é que vai abrir mão da boquinha ali, né, cara? sem dúvida. Entendeu? Isso, Esses aí caras você podem trouxe um dizer, tema legal. eu não vou te dar uma força, eu não vou apoiar esse cara, para usar um jargão mais político, não vou apoiar. Tá, você pode não apoiar, mas aí você deixa de ganhar. Você tá afim de não deixar de ganhar. Então, você trouxe um tema legal. Né? Não é? Você acha que essa preocupação nossa de amealhar patrimônio atrapalhou a nossa posição política, a nossa ação política? Sem dúvida. Patrimônio e poder mesmo. influência, Patrimônio. Né? Eu até tenho uma questão do Rousseau, depois a gente pode até falar sobre isso, que daquela questão dos direitos, de direito à vida, né, direito à propriedade. O Rousseau fala, o problema da diferença das classes é a propriedade. Sim. Né? Você acha que essa questão de amealhar patrimônio, amealhar coisas, não é um impeditivo dessa nossa participação mais acirrada na política? Eu acho que é se você exacerba esse sentimento, sim. Eu acho que você prezar por ter uma propriedade privada, você prezar por ter uma boa qualidade de vida é uma coisa absolutamente admissível e lícita, né, para a pessoa, né? Agora, a pessoa que se vê cega por isso e entrando numa cascata, né, de um vício, de uma necessidade progressiva incompatível com o que ela realmente precisa, não. Medo de perder isso, na verdade, né? Então, por exemplo, eu tenho medo de perder tudo que eu amealhei, então eu não vou pôr as caras à tapa. Então, mas precisa ver o que é importante, né? O que é importante para a pessoa ter? Porque eu vejo hoje, né, a nossa capital, sociedade, né? cara? Eu vejo a nossa sociedade, capital. principalmente os mais jovens, tudo que importa é o dinheiro. É o capital, Sim. Entendeu? As pessoas já não importam mais. Os pais já não importam mais. Virou isso, né? O mais velho, o conselho do mais velho é boring, né? Vocês Sim. não estão querendo saber de nada. Velho para ele é velho. Até porque Né? nós estamos num momento, né, Walter, que quem sabe mais são os jovens, né? Eu digo, no que está virando relevante de alguma forma, por exemplo, tecnologia, os jovens dominam isso. Então, assim, eu acho que nunca antes a experiência dos mais velhos contou tão pouco quanto está contando agora para esses jovens, porque os jovens têm domínio técnico hoje em dia, né? Tecnológico. Então, assim, antigamente o cara mais velho era o cara que contava história, era o cara que tinha experiência de vida, era o cara que já viveu algumas situações e podia passar para os... Agora o moleque olha para você e fala assim, cara, se eu olhar no Google, tem muito mais do que você vai me contar lá. E a parte técnica, operacional, eu domino muito mais do que você. Então, um abraço. Eu acho que está havendo uma inversão mesmo de polos aí. Mas acho que contextualizando para a época do Lavoisier, século XVI, onde a população era bem menor do que hoje, ele falava deixar de servir como a população toda, né? Vamos parar de servir geral. Aí dá certo. Sim, sim. Coisa que é praticamente impossível hoje, né? Seria um motim, né? Que já foi impossível naquela época mesmo, né? 1530, acho que nem Não fizeram era industrial ainda, né? Não. Teria muito chão para chegar na era industrial, né? Vou mostrar para vocês um exemplo. Revolução Industrial século XVIII. Século XVIII, A primeira 1700, Revolução né? Industrial século XVIII. Ou seja, nós estamos falando...
Nós estamos falando... Acabamos de sair do feudalismo. Nós estamos no Renascimento ainda, cara. Exatamente. Ali, né, Totalmente. ali era diferente, era mais É fácil. Renascimento, né? Hoje, realmente é muito complicado. Eu cito um exemplo para vocês da minha área, né? Houve uma época, não sei se vocês se lembram, há cerca de 8 anos atrás, algo parecido, que os médicos fizeram greve. Foi praticamente a primeira greve séria, né, dos médicos, né? E eles resolveram, né, dentro da organização da greve, cada dia ou cada semana, não lembro exatamente como é que era a logística, mas deixar de atender alguns certos convênios, né? Então você deixa de atender uns uma semana, outros reivindicando uma bonificação melhor, um salário mais justo, etc, etc. Não deu certo. Não deu certo. Por quê? Por exemplo, havia colegas, hoje é a semana de não atender Unimed, por exemplo. Mas haviam colegas que atendiam só Unimed no consultório dele. Era praticamente 100%. E como é que faz? Então o colega não podia fazer isso. Então a greve não deu certo. Então só para explicar, né, como é complexo, né, hoje você jogar uma ideia, né, para que ela seja nacional, né? Não dá, Vamos falar de nacional, né? Nem estadual. Não precisa nem ser nacional. Nem municipal. Nem então. Talvez até nem de bairro. Nem de condomínio, bicho. Não, Você não consegue... exatamente. Os interesses são Nem tão de diversos. condomínio. Não, Exatamente. Eu tenho um grupo de WhatsApp do condomínio. Não é impossível. Tudo que você tem lá é desunião. Não, mas é verdade. Não, mas é isso mesmo. E podemos ir para covardia, talvez? Vamos lá. Né? Você quer fazer algum ponto antes? Sim, quero. Algum sobre Comentando, né? Os tiranos observavam que havia algumas formas de manter a servidão voluntária, e uma delas era não aparecer muito para o povo. Né? A mística, né? A mística. Isso. Se ele não aparecesse muito, o povo não ia saber exatamente como ele era, ia se criar um mistério, e sempre que há mistério, há medo, há Parecido temor. com Deus, né? Não vê. Então, eu não sei quem é esse cara direito, por via das dúvidas, Sim. vamos obedecer, né? Uma mística. E as histórias de que eles curavam. Né? Exato, né? E aí entrando na religião, né? Que faz parte desse pacote aí, Sem né? dúvida. Que eles eram tidos, né? Os tiranos, como Laboessi chamava, né? Os poderosos, os monarcas, etc. Os tiranos eram tidos como emissários de Deus, né? Isso graças a Moisés, né? Verdade. De lá de trás, né? Sim. Democracia. Como emissários de Deus. Então, provavelmente o que eles estão dizendo aqui, querendo que nós façamos, nós devemos fazer, porque afinal de contas a gente não está entendendo muito bem, porque ele está sofrendo para burro. Mas né? o cara sabe. Mas o cara é emissário de Deus, então vamos aceitar. Eu não né? entendo os caminhos. Então eles se valiam muito disso. Sim. Né? Se valiam muito Sempre, disso. né? Agora, por favor, fala um pouquinho da covardia aí. E por isso que até hoje, né, Marcelo, podemos citar aí, né? Até hoje temos, nos apelidos dos presidentes, nós tivemos lá o pai dos pobres, né? E isso tudo são epítetos que chamam a atenção para uma coisa meio mito. Tivemos um mito aí há pouco tempo. Então, assim, para citar apelidos, né? Cada um tem o seu apelidinho que você percebe? Que é meio metafísico, assim, é meio sobrenatural. Porque se for natural, não vale, né? Não resolve muito. Podemos ir para o segundo item lá, que é a covardia. Fala. A covardia a gente não tem, acho que, muito para falar, porque eu acho que o próprio Laboessi, ele aborda pouco isso. Eu diria assim, então vamos lá, falamos um pouquinho do hábito, né? Acho que o hábito está bem colocado. As pessoas servem por hábito mesmo, porque você cria esse hábito nelas e elas aprendem, né, a fazer da forma que foram ensinadas. A covardia, ele cita, não que os homens sejam covardes e tenham medo do tirano, até porque ele coloca o tirano, ele falou, o tirano normalmente é um homenzinho desprezível, né? Ele fala com 2 braços e meio uma afeminado, cabeça. né? Ele usa até esse termo afeminado que a gente precisa explicar que para o século XVI significava fraco, inconstante. Como Shakespeare Não também ligado a combate, né? Isso. Não ligado a combate, não era um guerreiro. Não combativo. Né? Ele fala isso, inclusive, ele fala, nunca foi para um campo de batalha. Esse cara nunca pegou numa lança, talvez tenha pego, mas assim, nunca pegou numa lança para ir para uma batalha e tal.
Ele fala, então, um homenzinho desprezível, e ele fala assim, né? Eu até entendo 4, 5 homens terem medo de um. Ele fala assim, cara, mas quando você tem 100 com medo de um, você tem 100 mil com medo de um, você tem 1 milhão com medo de um. Fala, aí é a hora que você precisa sentar e falar, espera, eu preciso entender como é que funciona isso, porque esse cara não é mais do que ninguém no mano a mano, pra gente falar o português, né? Português das ruas. No mano a mano, esse cara não é mais do que ninguém. Qual é o segredo? E aí, como covardia, ele fala assim, não, os homens não são covardes a ponto de ter medo desse cara. Não é isso, não é bem isso. Covardia, ele coloca muita questão do escravo, né? E o escravo era muito importante para esses caras. Então ele fala assim, os caras utilizavam os escravos na batalha. Só que, cara, o elan vital, né, de um escravo na batalha é completamente diferente de um homem livre. O homem livre sabe o que ele tem a perder. O escravo não tem nada a perder, cara. Então, assim, ele matar ou morrer faz muito pouca diferença. A vida dele está reduzida a muito pouco, né? Então ele fala, os homens livres, eles sabem o que vai acontecer se ele perder e o que ele tem a dividir com os outros se ele ganhar. Um escravo, cara, ele fala, um escravo, ele vira um cara sem vida no campo de batalha. Então, a história de você não valorizar o que você não tem, né? Voltamos para isso mesmo. O escravo nunca foi livre. Ele vai falar, tá, e se eu ganhar essa guerra, o que acontece, né? No Brasil, na Guerra do Paraguai aconteceu isso, né? O Brasil começou a ter que libertar escravos para ir lutar. E aí, às vezes, o cara ia para o campo de batalha no Paraguai com a promessa de voltar e ser liberto, e às vezes não era liberto, né? Então, assim, pô, pensa bem, o cara é escravo e sendo escravizado, você fala assim, ó, amigão, tem uma notícia ruim para você. Além de você apanhar e tomar chicotada aqui o dia inteiro, você vai para a Guerra do Paraguai, agora no pântano lá do Paraguai. Então, assim, vai morrer de cólera. Né? Cara, qual a motivação? Então, esse é mais ou menos o que ele fala sobre a covardia. O escravo acaba sendo, entre aspas, covarde no campo de batalha e ele aceita qualquer coisa. Até porque, Marcelo, só para terminar essa parte, pra gente, ele diz que não tem uma dialética, claro que ele não podia falar do Hegel, mas é uma comparação legal. Não existia a dialética escravo e livre, existia a conformidade com o que a vida te deu. Então, assim, o cara tava... Não haveria possibilidade de transformação. Né? O cara aceitava ser escravo. Então, assim, não existia dialética, conflito, antagonismo possível, né? Porque quem era escravo, quem era livre, era uma via de uma mão só. Né? Exatamente. Então, isso eu acho legal, porque muito antes do Hegel, ele, de certa forma, estava querendo dizer, não tem dialética aqui. Aqui é conformidade, né? É você aceitar o que você é e acabou. E de uma certa forma, essa questão da covardia também está atrelada à questão da vida, né? Porque geralmente os tiranos, o Estado, é quem detém o poder da polícia, é quem detém os exércitos. Claro. Você não detém isso. Então você, nesse embate, você é o elo fraco da corrente, né? Você precisaria ter uma união muito grande, né, de pessoas... Sim. Todas com o mesmo intuito, porque o Estado, o nosso Estado atual, ele tem o poder da polícia, ele tem o poder do juiz, e você só tem o poder de obedecer. De obedecer, exatamente. E o Walter falou um negócio interessante agora, né, Marcelo? Você vai lembrar que o Lavoisier, ele aborda isso, que o Walter falou assim, mas ele não tem poder, não lembro bem como você falou, mas assim, ele não tem poder para controlar o povo todo na questão armamentista mesmo, a questão militar, né? E você deve lembrar, o Lavoisier fala isso, ele fala, cara, o tirano ele está protegido ali, mas ele não está protegido contra quem pode fazer mal para ele. Ele está só protegido contra entre aspas, o Zé Ruela, cara, que nunca vai levantar o dedo contra ele. Até aquele momento que ele fala assim, ele não bota fé nesse aparato militar que está em volta dele. Porque assim, se fosse pro pau mesmo, o aparato militar dele contra o povo, ele perderia. Claramente perderia, todo mundo sabe disso. E aí é o que o Boeci cascata de tirania. E aí é o que o Boeci fala, por que o povo não vai pro pau sabendo que junto, na sua totalidade, é mais poderoso, né? Do que o tirano e o aparato militar que ele tem. Mas o interessante é que nessa cascata de tirania aqui, então o tirano ele não é protegido pelas guardas dele, como você disse, né? Aliás, ele é morto por elas muito mais do que protegido. Ao longo da história, né? Ao longo da história. E na cascata de tirania, tanto o tirano como aqueles que se acham beneficiados por ele,
vivem num ambiente de tensão dioturnamente. O tempo todo, porque é cumplicidade, não é amizade. Exatamente, perfeito. Não, perfeito, Alexandre, perfeito. Cumplicidade. É cumplicidade, não é amizade. Mas ele coloca uma coisa interessante. Você vai descendo na cascata de tirania e vai ampliando as pessoas envolvidas, né? 5 pessoas que cercam o tirano, que são fiéis a ele, que ele promete posses e privilégios, né? Essas 5 tiranizam cada uma delas 50. Vão cascateando. Cascateando. Ele fala que é uma estrutura piramidal, é isso mesmo. A ponto de quando você chega no final dessa estrutura, o nível de pessoas que não desejam a tirania e que desejam é mais ou menos igual, cara. Isso que dificulta. Você pega o funcionalismo. O Lagoa fala do funcionalismo público. Claro que fala. Ele fala de distribuição de cargos. Exato. Um ministério para você, uma secretaria para o outro aqui, uma subsecretaria. Então, o cara vai criando cargo, meu. Imagina isso naquela época que a população era menor. Muito menor. Então, muita gente era influenciada. Então, Sim. Quase todo mundo estava ligado de alguma forma a isso. Né? era pau a pau se é que não tivessem mais pessoas interessadas em manter a tirania. Sim, sim. É isso mesmo. Eu vejo assim, como um leigo, que na história do mundo a influência não está na mão exclusivamente de uma pessoa, está numa rede, né? É Está uma numa rede. rede distribuída e bem organizada, né? Que sustenta todo esse peso, né? E aí é onde que eu acho que ele explica, né? Não sei se você concorda, mas eu acho que o magistrado é essa parte mesmo. O ápice do negócio é onde ele explica. Tem o hábito, verdade, tem um pouquinho de covardia e tal, mas aí é onde eu acho que ele explica mesmo a estrutura do poder. Aí fica muito claro. Quando ele fala esse negócio de que, cara, o tirano tem 5 ou 6 em volta dele que fazem tudo o que ele faz. Quando ele vai com uma orgia, os caras estão juntos, ele vai, se tiver cometer um crime, os caras estão juntos, é nós. Agora, esses 5 tem mais 500 que devem favores para eles, igualzinho ele deve pro tirano. Esses 500 começa a distribuir cargo para mais 50 mil. Ele falou, cara, daqui a pouco você tem a maior parte da população ligada a essa rede de tirania, que a Marilena Chauí chama dos tiranetes. Ela fala assim, cara, todo mundo quer ser um tiranete. E aí acho que é um outro ponto legal para a gente conversar. Porque o cara que é tiranizado, ele aceita, e aí ele dá a resposta, ele aceita ser tiranizado para poder tiranizar o outro. É por isso que ele aceita, com a promessa de que ele vai fazer a mesma coisa. Exato, existe até uma amplificação da tirania, né? Quanto mais tiranizado é o cara, mais ele vai tiranizar aqueles que são submissos a ele. Quer ver o Terceiro Reich, o nazismo? Ele funcionava nessa estrutura. Exatamente. Exatamente nessa estrutura. É isso mesmo. E nessa estrutura, você vê, como a gente já discutiu. Ele surgiu assim, né? Ele nasceu assim, né? da tirania dos aliados, né? Foi injusto o que fizeram com a Alemanha e essa questão reativa deles aí, esse ressentimento cresceu a ponto de chegar no que chegou, né? E numa análise mais psicológica dessa estrutura, você vê, o tirano não é livre, porque ele está toda hora pensando que algum desses tiranetes, como você classificou, como você conceituou, pode matar ele um dia, porque os tiranetes sabem que o vínculo não é amizade, né? O vínculo é cumplicidade. Então, pode acontecer alguma coisa que o tirano se volte contra ele e mate o cara. Isso era muito comum na época. A história Sêneca, está cheia disso aí, né? Sêneca. Exatamente. E, por outro lado, o tiranete, ele perde absolutamente a sua identidade. Né? Porque ele vive pensando de como agir, como o tirano está pensando para ele agir como tirano. E tem que antecipar, né? Ele fala isso, você tem que antecipar o que o cara quer. Não é só... Ele perde absolutamente a sua identidade. Quer dizer, numa análise psicológica, numa análise macro, tá tudo muito bem engendrado, beleza. Mas numa análise psicológica é uma merda, né? É uma merda que você se merda, pô. Você se anula. E aí tem a clássica história lá do general persa, o Idarnes, né? Isso é legal. Que recebe os caras gregos lá, que a Grécia cedeu, né? Acho que são espartanos, se não me engano. Espartanos. Acho que são de Esparta. E vão lá para uma troca, né? Porque eles haviam matado uns caras da Pérsia e tal. E estavam numa diplomacia ali. E foram os espartanos lá para
se entregarem pro cara, né? E esse E Darnes, voluntariamente, né? Isso que é legal. Voluntariamente. Não, eu vou. E esse Darnes aí, que era um general persa, ele encontrou com os caras e falou, olha, vamos fazer o seguinte, vocês se alinham a nós, pô. Você não conhece o nosso soberano. Olha o que eu tenho aqui, Caralho, mostrou então. que ele tinha, onde ele morava. Pô, vocês podem ter tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho aqui, posses, poder e tal. Se alinha a nós, vocês não precisam morrer. Quem quer rir tem que fazer rir, pô. Tem que É. fazer rir, pô. Sabe? Tropa de elite. Vamos pra nós dois. Pô. Aí Tem eles que ser bom disseram, pra nós dois. Quem quer? aí eles disseram pro cara, não, pô, nós conhecemos o que é liberdade, nós sabemos o que é liberdade, então nós não vamos saber viver sem ela. Voltamos pro mesmo ponto, de assim, você não sabe o que você tá perdendo, mas eu sei, eu já O experimentei. cara era um tiranete de natureza, esse general. Nascido Darnes. assim, né? Então ele não sabia Ele não qual era o sabe qual valor era o valor disso, da porque vida. ele nunca teve, ele nunca se preocupou com isso. É a história do índio, né? Que o cara, que o americano chega e fala, por que você não trabalha? Né? E fica isso aquela mesmo. até quando ele chega lá, tá, meu, a hora que você aposentar, eu já tô aposentado, então eu já tô Isso. aqui, ó. Pra que eu vou trabalhar? Pra ganhar dinheiro, pra ganhar dinheiro, pra um dia você poder parar de trabalhar. O cara, hello, já tô aqui, não ó. tô fazendo nada, Entendeu? não. Mas é isso mesmo. E essa parte é Mas legal aí, ó, mesmo. tem a questão da posse, da necessidade de amealhar patrimônio. Meio que nós somos Sempre, nós né? somos como é que eu posso dizer? Reféns dessa necessidade. Olha Sim. quanta coisa que a gente Sim. faz em função disso. Pega 2 empregos, Isso. sacrifica a vida com os filhos, sacrifica o nosso lazer, sacrifica durante a vida toda um monte de coisa para chegar no final da vida doente, sem força, sem nada, e usufruir do quê? O que eu vou fazer agora? É, Eu tenho poucos dias de vida. pois é. Então, e a gente está engendrado, né, num sistema que obriga vocês. Porque você pode, de novo, vamos pensar o que o Laboesse diria hoje. Diria assim, ô Voltão, para de ser bobo, cara. Pra que você quer 3 empregos? Larga 2 aí, fica um e fala com o teu chefe que você vai trabalhar metade do tempo. Tá aí, você sobrevive de que jeito? Que é o que eu gostaria de perguntar Sim. pra ele. Não serve, mas esse cara, se eu não servir esse cara, Tem que eu preciso abrir mão. arrumar outro parceiro. Não, tem que abrir Não mão. tem jeito, cara. Eu tenho que abrir mão de alguma. Eu tenho que abrir mão Os caras se amarraram, né? de algum benefício que eu trouxe para minha vida. Sim. Né? Então, por exemplo, conforme eu vou ganhando melhor, eu vou fazendo uma academia melhor, eu vou adquirindo hábitos de prazeres melhor, comer em restaurantes bons, vou convivendo com pessoas que estão no mesmo nível. De repente, eu me sinto escravo do próprio sistema que eu criei. E aí o medo, a covardia é exatamente nesse momento. Porque eu não tenho coragem de abrir mão disso aí. Mas e por que tudo isso acontece? Essa que é a questão, né? Por que tudo isso acontece? Nós abrimos mão da nossa liberdade, como Bauman dizia, né? Em favor da segurança. Qual segurança? De pertencer a um grupo. De fazer o que todo mundo faz. Ou de não passar necessidade. Então, De agir pense como que rebanho. é isso mesmo, não pense que não tem um benefício para nós, porque o cara faz um cálculo para servir, né? Não. O cara faz um cálculo. Porque você pode não passar necessidade e tá fora disso daí. Mas Você pode estar fora desse circuito e viver bem. Só que a gente precisa seguir o que todo mundo faz. Então, eu não sei também como é que faz para viver bem sem estar no sistema. É difícil. Porque o sistema a gente pega por todo lado, né? Se você está fora, é como você falou há alguns minutos. você tá Estar fora excluído. das redes sociais já é um grande caminho. Não, isso sim, mas isso não é essencial para você viver, né? Eu digo, isso é um Para acessório. muitas pessoas é hoje em dia, Pode né? ser, mas, Talvez não, pra mim. mas não é para tua sobrevivência. Pra sabe sobrevivência. aquela ideia do use com moderação? Eu aplico isso para a rede social. A rede social, ela não é o vilão. O vilão é o que a gente faz na rede social. É que a rede social ela é criada para você exagerar, né? Ela te leva a isso, né? Ela é planejada para você não ter Veja. moderação. Se você tiver esse controle, que bom, Quem mas faz as redes sociais? Somos nós. não, Não mas existe rede social sem pessoas. mas quem cria, Walter, o cara que cria a página do Amazon, cada centímetro daquela página é pensado o que você vai fazer na hora que você estiver mexendo com ela. Para Sim. onde ele vai te levar para você comprar mais. Então, assim, tudo Não, bem, isso você tá falando ele de te compra, de pega. indução à compra. Não, mas Eu tô falando indução de a tudo. rede social no sentido de convívio. Particulares. Também. Redes particulares. Não, redes particulares não, é Instagram, YouTube, todas as redes, Twitter. Pessoas particulares. Entendeu?
Tudo é feito para te estimular a usar demais. É a mesma filosofia do sentimento de pertencer a um grupo, as redes sociais. Sim, o que o ser humano sempre teve. O ser humano tem o mesmo cérebro que tinha na savana. Então, assim, você não pertencer a um grupo naquela época significava ostracismo. Ostracismo significa morte. Você excluído de um grupo na savana significava você morrer. Cara, o teu cérebro é o mesmo. É o mesmo hoje. O teu cérebro não evoluiu nada, zero, da savana, de 200 mil anos. Embora as necessidades do grupo mudaram. Sim, mas o teu cérebro não sabe disso. Teu cérebro faz você comer uma caixa de bombom inteira, porque acha que aquela árvore que tem frutinhas docinhas, você pode encontrar ela hoje, tem que comer tudo, porque você não sabe quando naquela época você precisava pertencer a um grupo para sobreviver. Você fala fisiologicamente o cérebro. Então, mas como o teu cérebro é o mesmo, ele ainda acha que você está nessa condição. Ele não percebe que está diferente. Ele não tem essa ideia. O cérebro é o mesmo. O mecanismo de sobrevivência é o mesmo, entendeu? Então, assim, o exemplo do bombom é perfeito. Por que todo mundo perde o controle quando abre uma caixa de bombom? Teu cérebro fala assim, amigão, você encontrou no meio da savana uma árvore cheia de fruta docinha e você não sabe quando você vai comer de novo. A coisa mais inteligente a fazer é comer todas que você aguentar comer, para você ter caloria, para você sobreviver. Então, você teu cérebro não sabe se tem geladeira em casa. Aí você está entrando num outro tema que pode ser também vinculado ao Lavoisier, que é a insegurança. Você acha que a insegurança... Mas é o que eu falei. Aí é fisiológico. Nós abrimos mão da liberdade para ter segurança. Exato. É pirâmide de Maslow. Isso é Bauman. De Maslow. É pirâmide de Maslow. Isso. Que você tem lá as necessidades básicas, um pouquinho, depois aumenta, depois aí você fica começa nas bem básicas. No trabalho, né, bem com você mesmo. E, bom, tentando fazer um fechamento aqui. Antes do fechamento. Tentando ver nessa questão. Nós trouxemos a questão do hábito. Sim. Trouxemos a questão da coragem. Da covardia, né? Da covardia. E trouxemos da participação na tirania. Participação na tirania, ou seja, ser um coadjuvante no sistema. Sim. E, finalmente, eu acho que o mais importante de tudo, na minha opinião, é trazer, como foi dito, né? O Lavoisier trouxe, séculos antes, a ideia de Sartre. Né? Que nós somos condenados a ser livres, né? Porque Lavoisier queria dizer o seguinte, que nós gostamos de quem nos tiraniza, porque a pessoa que nos tiraniza já dita as coisas que a gente tem que fazer mais cômodo e não nos dá a obrigação de decidir, quer dizer, nos tira a responsabilidade de decidir. Aquele que nos oferece liberdade a gente não gosta, porque a gente entra em conflito, porque a gente vai ter que decidir, aquilo que nós conversamos naqueles outros episódios, num monte de opções, tem que escolher uma e deletar todas as outras, e você é responsável por aquilo que você decide, isso incomoda. Por isso as pessoas preferem servir. Lavoisier também era um iludido que achava que a gente tinha liberdade para escolher, né? Também, igual o Sartre. Mas ele traz isso. Não, perfeito. Liberdade é uma utopia, não é? Absolutamente perfeito. Todo o discurso do Lavoisier é falando assim, cara, você nasceu livre, você tem liberdade de dizer não, você é liberdade o tempo todo. E por que você diz sim, né? Você não é livre. Porque é utópico liberdade. Eu também acho, mas eu digo, do ponto de vista dele, não que eu penso. Do ponto de vista dele, se você for viver como um índio, como uma pessoa da selva, você é livre. Sabe-se lá o que é isso, né? Nesse aspecto eu acho. Mas o índio delimita território ou não? Não. A tribo sim. Não, é assim. Aí tem, então. Então, mas não, só... Olha a instituição da propriedade privada. Então, mas eu sei um pouquinho sobre os indígenas brasileiros, eu li um pouquinho. É assim, a guerra entre eles eram expansionistas, os Tupi eram expansionistas. O problema não é assim, é que eles não queriam a terra do outro. Tanto que ele era capaz de atacar uma tribo e dizimar e voltar para a tribo dele, não mexia na terra do outro, ele não quer terra. Para ele não fazia diferença, ele já tinha bastante, era suficiente. O que ele fazia é que a guerra para eles era sagrada, né? Então essa guerra sagrada significa
era bem assim, eu sou mais macho que você e eu sou um guerreiro melhor que você. E eu vou dizimar você só para provar isso. Era só isso. Não era por conquista de terra nem por conquista de propriedade. Os Tupi, eles foram, né, muito... Mas eles já colocavam uma estratificação, né? Como assim? Eu sou mais poderoso que você. Aí, sobre a outra tribo. segundo Laboeci, isso aí já está furado. Né? Aí já entra na tirania, quer dizer, só o único remédio para a tirania é a amizade, onde você considera a pessoa no nível igual. Mas ele não tiranizava o inimigo, ele dizimava. Não sei, pior eu não sei, mas talvez ele um nível extremo de tirania. Eu não sei, cara. O Montaigne, que era o grande amigo do Laboeci, ele tem um ensaio só sobre, que ele chamou os canibais, que ele fala sobre os indígenas brasileiros, e ele defende muito. Ele não é um defensor, aquele romântico do estado de natureza, não é isso. Mas o que ele quer dizer ali é o seguinte, ele fala, cara, um brasileiro, um indígena, um tupi, ele faz lá o ritual antropofágico, então ele vence a outra tribo e ele tem... ele captura alguns indivíduos, ele trata esse cara muito bem durante 1 mês, 2 meses, ele vai tiranizando o cara dizendo assim, eu vou te comer daqui a pouco, eu vou te comer. E ele come, até para adquirir o poder do outro, mas o que ele fala? Ele fala assim, cara, mas ele mata o cara com um golpe de tacape e depois ele assa e come. Ele fala, será que isso é pior do que a gente aqui na Europa que queima o cara vivo e joga fora? Ah, não. Não é. Exato, não, aí eu achei perfeito. Esse ensaio de Montaigne eu achei perfeito. É maravilhoso. Eu achei perfeito. Mas, voltando ao que o Walter falou, eu acho que liberdade não existe. Eu também defendo que não. Não existe em nenhum momento da história, em nenhuma população indígena, nenhuma. Não existe. Essa liberdade de que você nasceu livre, cara, não existe. Eu não percebo isso. As pessoas não conhecem a causalidade. Eu vou fazer uma situação que o pessoal pode até achar que eu estou sendo injusto. Mas depois que você casa, você perdeu alguma das liberdades que você tinha como solteiro. Mas você... Não, e o Laboeci coloca isso, hein? Coloca. Ele fala, Você troca a mãe pela mulher, os amigos pelos filhos e o pai pelos chefes. É isso mesmo. Boa. É isso mesmo. Não, e outra coisa, Volta, se você perde a liberdade porque você tem uma esposa, isso foi uma servidão voluntária, porque você aceitou. Servidão voluntária, né? sim. Se você está servindo a tua esposa, entre aspas, claro, é porque você aceitou, então foi voluntário. Então fechamos de maneira brilhante. Eu acho que alguém quer fazer. Eu só quero fazer uma última consideração. Que é não, assim, eu quero a indicação de livro. Quem que vai indicar livro? Acho que o Marcelo pode fazer. Vamos só fazer a última consideração ou o livro? Vamos fazer. O que você acha? Não, indica um livro e depois fazemos a última consideração. O livro que eu li, que é felizmente um livro curto, que deu tempo de eu ler, é o Discurso da Servidão Voluntária de Etienne de La Boétie. Sim. O meu discurso foi inteiramente baseado nesse livro. O meu também. São 40 páginas, é um livro curtíssimo, você lê em um dia. Eu peguei o PDF. Eu peguei um PDF. Eu pus da pesquisa para ver, eu peguei o discurso inteiro. É domínio público, né? 1500 e pouco. Eu só queria colocar a última coisa. Enquanto a maioria dos filósofos, talvez todos, se debruçaram sobre o tema por que as pessoas se revoltam, por que as pessoas desobedecem, o Laboétie inverteu a pergunta. Ele fez assim, cara, por que as pessoas não se revoltam? Você percebe? Os outros filósofos, eles querem saber o motivo da revolta e do protesto e da desobediência. O Laboétie, ele fala assim, cara, por que você não se revolta, né? E ele faz, meio que o contrário, um sentido contrário do Hobbes, né? Porque o Thomas Hobbes, ele vai lá e fala assim, cara, o estado de natureza não. Estado de natureza, onde o homem era, entre aspas, livre, um mata o outro. Quem pode mais chora menos. E o Laboétie é completamente o contrário. Ele fala assim, cara, naquele momento que você falou que o estado de natureza é ruim, você aceitou se submeter a alguém. E eu entendo por que a gente fez isso. Nossa sociedade funciona porque a gente fez isso, né? Acho que nenhum de nós aqui é contra ter leis e ter... Porque senão a gente voltava para um estado que a gente não quer voltar. Né? Na verdade, de um matar o outro, quem pode mais chora menos. Se eu posso mais que você, daqui a pouco eu vou encontrar um que pode mais que eu. Isso é sem fim. Na verdade, a gente elegeu o Estado para fazer isso por nós. E que eu acho que tudo bem, né, cara? A gente teve que fazer isso mesmo como civilização para se preservar. Seria perfeito eleger o Estado para fazer isso por nós, desde que o Estado só fizesse isso, né? Isso.
A gente elegeu só para de isso. esfera, né? A gente elegeu para isso, né? Não era E não é bem o que ele faz, né? Ele faz o contrário. Né? Não é bem o que ele Mas faz. eu só queria colocar isso mesmo, que eu acho interessante isso, que enquanto o Hobbes diz que o estado de natureza nem pensar, a gente precisa se submeter a um governo, o Lavoisier vai num sentido um pouquinho inverso e fala assim, cara, por que a gente não se revolta e por que a gente se submete se a gente tem a liberdade de dizer não, né? Eu acho que talvez não seja verdade, mas eu acho interessante, é bom de dizer, né? É bom de dizer que a gente é livre e pode falar não a hora que quiser falar não. É importante, utopicamente, acreditar nisso, talvez, né? Não é o jeito que eu vivo minha vida, mas eu acho que Isso, é legal acreditar porém, que é possível. Eu acho isso mesmo, né? É bom a gente lembrar que a gente pode falar não. E voltando, o tema era Etienne de Lavoisier, mas é bom falar de Bauman, que está muito ligado a isso, né? E é bom que a gente lembre, né, que não é legal abrir totalmente a mão da liberdade, da nossa liberdade, em prol da segurança, de pertencer a um grupo, de estar tranquilo porque faz tudo que o grupo faz. Porque assim, você está esquecendo de você, você nem se dá o prazer de pensar as coisas que te trazem, né, uma elevação de potência, que te fazem realmente feliz e alegre, né? Então acho que tem que haver uma ponderação. Você não pode ser um desvairado, você não pode ser um desrespeitador de leis. Para que a gente possa conviver em sociedade tem que haver isso, né? A gente tem que perder um pouco da liberdade, mas não só ter segurança, né? Não pode se abrir mão da liberdade totalmente. Acho que tem que haver uma ponderação, um equilíbrio, né? Para que a gente lembre um pouco de nós. Alguma rebeldia, algum nível de desobediência civil é sempre legal. Exatamente, e a anarquia. A anarquia que eu acho que ele prezava a anarquia, que é uma coisa absolutamente utópica, né? Que é a amizade entre todos, né? Tudo se resolveria à base da amizade, né? Utópica, totalmente utópica. Acho que é legal, pelo menos sonhar com isso, né? É totalmente utópica, você pode te ver por pequenos grupos como condomínios, que existe um regramento e ninguém segue. É possível a anarquia em condomínios de prédios de 4 andares, 2 apartamentos por andar só. E olha lá, viu? E sem elevador. Né? Elevador pode dar uma discussão. Nem na própria família é possível anarquia, porque toda hora você tem que falar pro seu filho, arruma sua cama, não sei o quê. Bom, é isso. É isso. Pessoal, se vocês ficaram com dúvidas sobre o assunto ou gostariam de fazer algum comentário, poxa vida, faz o comentário aí que a gente gosta. Sininho, né? Não, o sininho é da inscrição. Faz a inscrição. O sininho lembra o sininho. Não, eu tô querendo que vocês coloquem um comentário. Comentário para nós, a gente fica assim, ó. Né, quando sai o vídeo, a gente fica assim, ó, no YouTube, vendo se tem comentário. Comentário faz bom, né? Se não gostou, não, pode fazer qualquer comentário. Qualquer comentário, a gente está disposto a falar sobre os comentários, a esclarecer as suas dúvidas, né? Podem fazer comentários quaisquer que sejam. Eu só comentarei comentários bons. Eu comentarei todos. Eu vou fazer qualquer comentário. Dê o like se você gostou do assunto. Nós vamos ficando por aqui. Marcelo, um abraço. Alexandre, um abraço para vocês. Até a próxima. Eu vou sempre. Sempre é bom, né? Falou, galera. Até mais.